parece que não é só você que tem dificuldade de dizer não. Não! Por muito tempo na minha vida eu vinha acumulando prejuízos, simplesmente pelo fato de que eu tinha muita, mas muita dificuldade de dizer não. Se você se identifica com esse assunto, se isso te interessa, já peço que você continue conosco. Antes, compartilhe, curta, deixe teu comentário, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para que todas as semanas você seja notificado de que eu lancei, que eu publiquei um vídeo novo. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 29, versículo 5, que aquele que bajula o seu irmão, aquele que vive lisonjeando o seu irmão, faz muito mais mal para ele do que bem. Estabelecer limites das relações é muito importante. Quando você diz não, você fala para o outro que você é ser humano. Quando você diz não, você fala para o outro que você tem maturidade para orientá-lo em algo. Quando você diz não, você fala para o outro que você também tem o direito de dizer não, além do sim. Você não é o escravo do outro para servi-lo 24 horas e responder tudo o que ele quer ouvir. É importante estabelecer limites para os outros, e quando você estabelece limites para os outros, você entende os seus próprios limites. Quer ver um exemplo interessante? Eu vinha num ritmo pesado de dizer sim o tempo todo. A minha agenda era uma agenda que eu começava o dia com ela fechada, mas abria zilhões de exceções na minha agenda. E isso foi me trazendo uma ansiedade muito grande, porque eu não sabia quando a minha agenda ia terminar no dia. E quando eu ia ter aquela sensação de que as coisas aconteceram, que meu dia foi produtivo. Porque todo o tempo eu estava colocando alguma coisa dentro da agenda. Eu não conseguia dizer para a pessoa, em hipótese alguma, eu não posso. Então o tempo inteiro eu estava incluindo coisas na minha agenda. Isso foi me trazendo uma ansiedade muito grande. Eu tinha pavor de começar o dia, e quando eu olhava para minha agenda eu sabia que ela não ia permanecer daquele jeito, que não ia ter fim, porque o tempo todo eu estava gerenciando o pedido das pessoas e sempre dizendo sim. Muitas vezes eu pensava, hoje não vai ser assim, hoje eu vou dizer que não tenho como, mas eu não conseguia, era um vício. Eu estava o tempo todo servindo as pessoas e dizendo sim para as pessoas. Até que em 2019 eu tive uma exaustão gigantesca, uma espécie de burnout. Eu passei 30 dias exausta, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Meu cérebro estava pipocando, eu não conseguia dormir porque minha cabeça o tempo inteiro estava pensando e pensando e pensando. E quando uma ideia saía, um pensamento saía, entrava outro, entrava outro, entrava outro. E aquela ansiedade pro dia seguinte eu não esquecer de tal coisa. E eu comecei a me analisar naquele tempo que eu fiquei em repouso, descansando. E eu percebi que essa exaustão era resultado, e um percentual muito alto do resultado dessa exaustão estava ligado a eu não saber dizer não. E eu comecei a entender que o não para mim era saúde, que o não para mim era mostrar para as pessoas que eu não era Deus, que eu não era perfeita, que eu não tinha todo o tempo do mundo, que eu não era a pessoa que tinha resposta para todo mundo, que eu tinha solução para todo mundo, que eu tinha braços para ajudar e apoiar todo mundo, que eu tinha os meus limites, e dentro dos meus limites, até onde eu podia, era saudável fazer e era saudável dizer que eu não podia fazer. Então eu comecei a me analisar diante de toda aquela situação, e naquele momento que eu estava vivendo tão crucial, tão delicado, eu vi que Deus queria de mim o meu melhor, mas além do meu melhor, poderia ser um prejuízo, talvez, que eu não conseguisse reparar em algum momento se eu não começasse a estabelecer esse entendimento que era necessário dizer não para as pessoas, e dizer, olha, hoje não dá, vamos ver se a gente consegue amanhã. E eu comecei a mudar o meu ritmo, a mudar minha forma de agir. Eu comecei a ter mais qualidade no relacionamento, porque quando eu estava com aquela pessoa, eu estava com aquela pessoa. Quando eu estava fazendo aquela coisa, eu estava fazendo aquela coisa. Quando eu estava pensando, estudando, eu estava ligada naquilo, eu não estava conectada em 1000 coisas que ainda não estavam acontecendo e que eu estava disponível para fazer. Eu comecei a ter qualidade nos meus resultados. Eu comecei a desfrutar. É como você sentar numa mesa para você fazer uma refeição. E uma coisa é você comer em 15 segundos, em 10 minutos, em 5 minutos. E outra coisa é você degustar, mastigar, sentir o sabor dos elementos das coisas. Parece que naquele momento de refeição, não somente o teu estômago se enche daquilo que é bom, mas também o teu corpo se nutre, tua mente também se nutre. Eu comecei a sentir mais o tempo das coisas, observar as coisas, ouvir as pessoas de uma forma mais se conectando mais com as pessoas. Eu comecei a ser muito diferente. Eu comecei a viver a vida. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, aquele que não sabe dizer não, não vive a vida. Aquele que não sabe dizer não está alimentando bajuladores.
está alimentando o grupo de bajuladores. Como a Bíblia diz em Provérbios 29:5. Karl Barker, ele fala que o grande problema nosso é o fato da gente insistir em continuar dizendo sim para as pessoas. A gente continua insistindo em evitar o não, em evitar pôr limite nas pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você: se você não pôr limite nas pessoas, as pessoas não vão ter limite com você. Elas vão até o fim, elas vão até o momento em que você chegar no ponto que você vai à falência. Você precisa dizer não por muitos motivos. Você precisa dizer não para que você tenha qualidade de vida. Você precisa dizer não para você ter relacionamento com Deus profundo e verdadeiro. Você precisa aprender a dizer não para que as pessoas entendam que você tem as suas próprias escolhas e você não tem que estar sendo influenciado pelas pessoas o tempo inteiro. Você tem que aprender a dizer não, porque você tem que se afastar da roda dos escarnecedores, daqueles que muitas vezes, dependendo do ambiente, principalmente na escola, na faculdade, às vezes você está naquele ambiente, você está num grupo, você está ali no grupo de estudo, você está num grupo de fazer um trabalho, você está num grupo para participar de um projeto. E às vezes você tem que tolerar estar naquele ambiente, mas você precisa estabelecer muito claramente o teu não e não concordar com tudo que eles fazem. Ou se omitir, porque muitas vezes quando a gente fica calado e não diz nem não nem sim, a gente está dizendo que a gente apoia. Quando a gente diz que não apoia, está muito claro que não apoia. Mas quando a gente não diz nada, a gente está do lado deles. A gente está sendo levado. E a gente é massa de manobra, ou seja, a gente está sendo influenciado por eles. E eu quero dizer para você que dizer não faz parte de um entendimento profundo daquilo que você quer para a sua vida, do entendimento profundo do que é a fé para você. Nesses lugares, nesses ambientes, dizer não traz mais autoridade para você. Pelo contrário, não afasta as pessoas, conecta as pessoas. O dizer não ensina as pessoas. O dizer não faz com que nossos relacionamentos sejam verdadeiros e profundos. O dizer não é saúde para o corpo, para a alma, para o espírito, para a mente. É vida. O dizer não faz parte daquilo que Deus espera de você. Deus não te criou só para dizer sim. Você não revela o teu Pai perfeito só dizendo sim. Você não revela a bênção de Deus que há em você só porque você diz sim. Você não revela o cumprimento do propósito de Deus porque você diz sim o tempo inteiro. Pelo contrário, dizer não é um equilíbrio. É como aquela balança que eu já falei para vocês, a balança analógica, né? Não aquela balança hoje que o pessoal, aquela eletrônica lá, né? Aquela digital. Não, a analógica você vai lá, e bota um pezinho de cada lado até uma coisa equilibrar a outra e você ter o peso daquele objeto, daquele elemento. Então é necessário que aos poucos você vá introduzindo o não dentro do teu ritmo, dentro da tua vida, dentro do teu dia a dia, para que haja equilíbrio na tua vida. Agora eu quero ir para um ponto. Normalmente quando a gente sai de um extremo, a gente cai em outro extremo. Então eu peço que você vá com equilíbrio. Não é agora, e aí fica bem claro para você. Você sair do não, do sim, e ir pro não bruscamente, agora tudo para você é não. Quero viver só a minha vida. Eu não tô te falando isso. Eu tô falando para você ser muito esperto em dizer sim, mas também em dizer não. O problema é não dizer não hora nenhuma. Mas também eu não tô te convidando a viver no não. Eu estou te convidando a viver um equilíbrio, colocar cada peso numa medida e descobrir o equilíbrio. O equilíbrio que vai respeitar o seu tempo. Porque quando você só diz sim, querido, querida, você não tem tempo de devocional, você não tem tempo de oração, você não tem tempo de relacionamento com a família, você não tem tempo com os amigos, você não tem tempo com nada. Porque tua agenda está sempre aberta e disponível para qualquer item da tua agenda ser trocado. Porque você é o garoto, é a garota que diz sim. E aí, pessoal, estou dando uma pausa nesse vídeo para, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a você que chegou aqui pela primeira vez. E também quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você seja notificado todas as semanas do material novo que a gente vai estar postando, tá? Em algum lugar desse vídeo vão aparecer dois QR Codes, um é o teu guia de estudo e o outro é o teu devocional diário. Você precisa fazer a leitura desses QR Codes, baixar esse material e aproveitar a semana para estudar com esse material maravilhoso, além do uso da Bíblia, papel e caneta. Vai ser bem divertido para você. Ao longo desse vídeo vão aparecer alguns QR Codes que vão testar suas habilidades. Você vai se divertir muito, vai valer a pena. Vai lá e faz tudo bonitinho que você vai gostar bastante. E por favor, não esquece de se inscrever também no Spotify, no nosso canal do Discipulado Inteligente Devocional Diário. Todas as manhãs às 6 horas da manhã nós estamos compartilhando a palavra de Deus com você no nosso podcast. Te vejo lá. Aí, vai lá, continua assistindo esse vídeo, vai ser tremendo na tua vida. Beijo pra você.
Olha, quando você não diz não em equilíbrio, você não consegue trabalhar e produzir, porque o tempo inteiro você tá trocando uma tarefa por outra tarefa. Você está estancando, ou seja, parando uma tarefa antes dela terminar para começar outra. Seu cérebro está funcionando rapidamente para fazer várias coisas. Você é um amigo ou uma amiga, ou um filho ou uma filha, um esposo ou esposa que não para ouvir as pessoas, porque você está sempre pensando no que você vai pensar daqui a pouco. Você está sempre se esforçando para se conectar com o que vai acontecer daqui a pouco, porque você é o garoto, a garota que faz tudo, que diz sim para todo mundo. Sua agenda é gigantesca. Então, olha quanto prejuízo você tem simplesmente pelo fato de não dizer não. Aprender a dizer não é cuidar do seu corpo também, saber que você precisa ter a tua saúde em dia. Às vezes você senta numa mesa e tudo que te serve você come. Para ser bacana, para dizer para todo mundo que você está gostando. Você não precisa comer tudo que está na mesa. Eu também não estou dizendo para você ficar raquítico e não querer comer salada, não querer comer legumes. Não, viva em equilíbrio. Mas você não precisa comer. A pessoa te chamou para ir para casa dela, aí fez 10 sobremesas para te agradar. Aí você vai comer as 10 e vai sair de lá com a tua glicose alta. Não, come uma. Ou se você tiver dieta, não come nenhuma. Não coma nenhuma. Não quebre o seu jejum porque você está de visita na casa de alguém e alguém se sente amado porque você come a comida dela. Seja firme nos seus propósitos. Diga não quando for necessário. Você não precisa vestir a roupa ou, sei lá, se maquiar daquela forma porque todo mundo está fazendo aquilo e aí você vai ficar o patinho feio, a patinha feia. Não! Faça tudo que vier ao teu coração conforme orientação divina. Diga não para as pessoas. Você não precisa ser influenciado na sua fala. Eu tenho que falar assim, vai ficar chato. O pessoal vai achar chato se eu não falar daquele jeito, porque todo mundo fala daquele jeito, eu não posso dizer não. Diga não, tenha a sua própria fala, tenha o seu próprio pensamento, tenha o seu próprio comportamento, tenha a sua própria vestimenta, tenha a sua própria forma de lidar com a tua saúde. Se você gosta de correr, comer, coma em moderação, não precisa comer demais porque você está num ambiente onde as pessoas comem demais. Seja você, dizer não é preservar a tua identidade. É preservar quem você é preservar a sua originalidade. Você precisa ter esse limite. Não fica conversando na sala de aula ao ponto de querer agradar todo mundo, porque todo mundo é bonitão, é brincalhão, é papapá, e você se prejudicando, recebendo nota baixa, recebendo comunicado em casa porque você não para de falar, porque você não para de ser um engraçadinho. Para de ser um engraçadinho porque todo mundo é engraçadinho. Seja você moderado, equilibrado. Revele o teu Pai perfeito nesse teu equilíbrio. E o equilíbrio consiste em dizer não e sim. Eu não estou te convidando a viver no não, mas também eu não estou te convidando a viver no sim. Eu estou te convidando a viver no equilíbrio. Um equilíbrio onde há sim e há não. Em alguns momentos vão ter mais nãos do que sim. Em alguns momentos vão ter mais sim do que não. Mas todos vão se equilibrar. E isso forma o teu caráter. Isso forma quem você é. A tua identidade. Para você cumprir o seu propósito, você tem que viver sua identidade. Para você cumprir o seu propósito, a tua identidade vai te revelar o teu destino. E você vai seguir no teu destino para o cumprimento do teu propósito. O nosso propósito é cumprido todos os dias da nossa vida. E a cada dia, o dizer não faz parte do nosso propósito. É um alinhamento sobre quem nós somos. Então pense em tudo isso que nós falamos agora. Reflita, mergulhe, vai fundo. E eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer em equilíbrio na tua vida. Não adoeça por dizer sim. Não adoeça emocionalmente. Não adoeça espiritualmente. E não adoeça fisicamente. Tenha o teu corpo, alma e espírito em equilíbrio, porque você diz sim e diz não. Mas algo que eu quero falar para você antes de concluir esse vídeo: o dizer não e o dizer sim está muito ligado ao relacionamento que você tem com Deus. Quando em 2019 eu me aproximei mais de Deus, eu entendi que estar perto de Deus, estar próximo de Deus, me traz esse equilíbrio que eu tanto preciso para dizer não e dizer sim no tempo certo. Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima semana. Um grande beijo para você.